Sejam bem-vindos ao programa Visão Espírita, um programa que, à luz da doutrina espírita, promove reflexões que elevam. Sigamos agora nas ondas de mais uma reflexão. Convidamos para estar conosco Ana Flávia Cipolicol, que vai nos falar sobre a visão espírita de Deus. Allan Kardec, ao elaborar o Livro dos Espíritos, que é a obra básica do Espiritismo, colocou como questão número 1, que é Deus? E os espíritos codificadores responderam que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E na questão 13, encontramos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Muitos são aqueles que não se dão conta de que da compreensão clara da existência de Deus depende nossa apreensão da realidade, assim como a forma de orientar a nossa existência. Convidamos Ana Flávia Cipolicol, palestrante espírita, para nos falar sobre Deus, logo depois do Momento Espírita. Ele não tinha sombras. Ele era luz. Veio para as trevas e as trevas não o reconheceram. Brilhou em meio à escuridão. Mas os que perceberam sua luminosidade, nada mais desejaram senão apagar a luz que irradiava. Ele não tinha sombras, porque era perfeito. Nenhum traço de inferioridade lhe manchava a personalidade. Antes que a Terra exalasse seu primeiro suspiro como um planeta propício à vida, ele já era. Por isso, muitos o julgaram o próprio incriado e o confundiram com a divindade. Mas ele, sempre correto, esclareceu, desde o primeiro momento: eu vim para cumprir a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele não tinha sombras, nenhuma culpa, nenhum senão lhe maculava o espírito. Por isso podia estabelecer o convite: vem e segue-me. Senhor do mundo, pastor de um rebanho de almas incultas, eivadas de erros e de viciações morais, veio para as conduzir. Contudo, nem todos lhe ouviram a voz, ou o desejaram seguir naqueles tempos. Por isso, ele prossegue com um insistente chamado, anunciando as bem-aventuranças do reino do Pai. Ele era a luz. Os que nada desejavam senão espalhar sua própria sombra, o perseguiram, levantando calúnias, engendrando maldade. Ele respondia com amor. Por onde passava, deixava pegadas luminosas, a fim de que os que viessem em pós, na fieira do tempo e das vidas, pudessem segui-lo. Quando o desejassem, quando lhe pudessem compreender a mensagem. Falando com a autoridade de quem faz o que recomenda, ele se dirigia aos espíritos perturbadores e infelizes, arrancando-os da insensatez. A sua era a mensagem da paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Senhor das estrelas, não amealhou bens perecíveis. Antes, preocupou-se em conquistar corações para o reino de Deus. A quem oferia, qual o sândalo que perfuma o machado que o agride, brindava com o aroma da sua paz. De tal forma isso impregnava a criatura que não mais o esquecia. E na poeira do tempo optava por se entregar a ele. Manso como as pombas, jamais se deixou vencer pelos violentos, a eles respondendo com a dignidade da sua conduta.
Ao soldado que o esbofeteou em plena face, indagou sem medo: se disse algo equivocado, aponta-me o erro. Mas se nada disse errado, por que me bateste? E quando a hora soou, qual um cordeiro levado ao altar dos holocaustos, ele se entregou sem reagir. E sozinho enfrentou o juízo arbitrário dos pigmeus que detinham o poder tolo e temporário: Anás, Caifás, Pilatos. Ele era o Senhor do mundo e submeteu-se à justiça comezinha dos homens, ensinando que o exemplo fala mais alto do que as palavras. Ele era a luz. Até hoje ele brilha e espera. Espera que as suas ovelhas lhe atendam ao chamado, reconheçam a sua voz e descubram que com ele não mais haverá noite de solidão e amargura. Que com ele não haverá sede de justiça, porque ele é a água viva que descedenta para sempre. Com ele não haverá carências, pois ele é a plenitude. Ele é Jesus, o Filho de Deus, o bom pastor das nossas almas. Ele é o enviado, o Messias aguardado no tempo e anunciado por séculos na voz dos profetas. Ouçamo-lo, sigamo-lo. Ele é a luz, o caminho, a vida. Os CDs Momento Espírita podem ser adquiridos pelo site momento.com.br. Agora vamos conversar com Ana Flávia Cipolicol, palestrante espírita, sobre Deus. Olá, Ana Flávia, é uma alegria muito grande ter você no programa hoje. O Espiritismo apresenta Deus como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Qual é o valor do conceito espírita de Deus? Dona Ivone, em primeiro lugar, eu que agradeço, é uma felicidade muito grande estar aqui conversando sobre um tema de tanta importância. O valor é muito grande, porque no momento em que o Livro dos Espíritos, na sua primeira questão, apresentará esse conceito, ele está apresentando a altura do que é efetivamente a divindade. À medida que consegue abarcar tudo que Deus é, tirando todas as características que poderiam assemelhá-lo ao homem, as características antropomórficas. E isso é muito importante, porque quando eu entendo Deus como a inteligência suprema e a causa primária, é muito mais simples de compreender como essa inteligência pode estar presente em todos os lugares e em todos os momentos. Na história da humanidade, a gente vai ver que a concepção de Deus próximo do que é o homem, por exemplo, levou a muitos equívocos, inclusive ao equívoco, por exemplo, de que Deus teria raiva, de que seria interessante fazer guerras em nome de Deus. Então, de fato, o impacto de O Livro dos Espíritos demonstrar Deus com essa grandeza facilita ainda mais a nossa compreensão do que seja esse Criador. E como o Espiritismo apresenta as provas da existência de Deus? A partir de um raciocínio que se aplica às ciências comuns. Todo efeito provém de uma causa, todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. Então, se nós pegarmos um relógio comum, um relógio como esse que eu estou usando, por exemplo, nós vamos observar que o relógio em si não é inteligente, mas que ele denota que uma inteligência o criou. E aí nós vamos observar que certamente foi a inteligência de um relojoeiro. Se eu pegar, por exemplo, um relógio como existe no mundo, um relógio atômico, que atrasa 1 segundo a cada 16 bilhões de anos. Bem, eu já vou observar pelo efeito, esse relógio tão preciso, que ele é mais sofisticado e foi feito por uma inteligência mais sofisticada do que o relógio comum que eu mencionei.
Mas e se a gente for pensar, por exemplo, sobre o mecanismo do tempo, os dias, as noites, o mecanismo de funcionamento do universo, mecanismo de funcionamento da natureza? Esses mecanismos todos, o próprio funcionamento da inteligência humana que criou o relógio atômico, no caso foram os cientistas japoneses, nesse último caso, essa inteligência, tudo isso está fora da possibilidade de criação do homem. E efetivamente nós vamos observar nesses mecanismos uma perfeição que demonstra uma inteligência à sua altura. Se nós pensarmos nos animais, né, eu costumo sempre me lembrar muito de um animal muito conhecido que é o João de Barro. O João de Barro tem, a partir do instinto, a competência de saber, se assim podemos nos expressar, de onde é que vem a chuva e os ventos daquela estação para construir a abertura da sua casinha exatamente para o lado oposto. Então a gente vê esse mecanismo do instinto funcionando perfeitamente. Então, através desse raciocínio, ou por meio desse raciocínio, observa-se que existe uma inteligência suprema. E naturalmente essa inteligência suprema há de ter sido a causa primária, porque esse raciocínio nos leva a conceber assim: bom, esse relógio é composto por um determinado elemento, mas de onde veio esse elemento? Veio de outros que se uniram, mas e o mecanismo de união desses elementos? E montando, nós chegaremos então à causa primária. Quando a gente diz Deus criador de tudo, não é simplesmente uma palavra para explicar aquilo que a gente não conhece. Não, é uma palavra para nomear essa inteligência que é possível supor pelo raciocínio. Então, sem dúvida nenhuma, é uma prova incontestável. E fora o raciocínio, há também o sentimento íntimo. Todos nós temos o sentimento íntimo de um poder superior às nossas forças, tanto que não há povos de ateus. Sempre na história a gente observa esse sentimento inato da existência de um ser superior. E finalmente as revelações. Quantas revelações de que de fato existe Deus, que Ele é único, que Ele é soberano em poder e justiça. E entre os atributos de Deus está o de ser único, imutável e imaterial. Como que nós podemos entender esses atributos de Deus, Ana? Dentro desse raciocínio que nós mencionávamos, observando toda a criação da natureza e o funcionamento das leis naturais, é possível quase que automaticamente deduzir esses atributos. Porque se houvesse mais de um Deus, então haveria uma disputa entre eles. E nesse caso, nós teríamos, por exemplo, uma mudança nas leis. Então, de repente, se houvesse mais de um Deus, hoje um quereria que o sol nascesse, amanhã ele não quereria. Haveria essa disputa. Não é isso que se percebe na lei da natureza. Percebe-se uma harmonia. Daí a reflexão, depois confirmada pelas revelações, de que existe um Deus, o Pai Criador. E naturalmente ele é diferente de tudo aquilo que nós conhecemos. Então não é matéria, porque se ele fosse matéria, ele seria como a matéria que nós conhecemos. E não é matéria justamente porque ele tem que ser imutável. Se ele fosse matéria, ele se modificaria, as leis se modificariam, não teria estabilidade. Então ele está acima da matéria, acima do espírito, foi o que criou tudo. O espírito, a matéria. E não muda, por isso ele não é material. A matéria muda, ela vai para o estado sólido, vai para o estado, muda de estados, né? Deus está fora dessa concepção. Um dos atributos da divindade que é até difícil da gente raciocinar como isso se dá, é de ser eterno, né? Esse eterno fica difícil para a gente entender, não ter começo e não ter fim. Como isso pode ser? É bastante interessante essa reflexão, Dona Ivone, porque de fato nós temos uma dificuldade bastante significativa em compreender o que está fora da nossa competência nesse momento. Não que nós sejamos incompetentes, mas dentro daquilo que a gente já conseguiu alcançar em termos de progresso intelecto-moral. E daí essa dificuldade de compreender algo que possa não ter tido um começo, porque tudo que nós conhecemos... Não ter fim.
fica até mais fácil. Exatamente. Né? Mas não ter tido começo é a dificuldade. Exatamente. O codificador Allan Kardec usará um raciocínio que me parece o melhor para conceber isso. Como é que poderia um cego compreender e descrever a luz? Então, de fato, nós encontraremos aí na expressão de Joana de Ângeles, Deus como sendo a causa incausada. Por que nós não conseguimos compreender na prática o funcionamento disso? Porque está fora da nossa concepção, da nossa capacidade enquanto espíritos nesse momento. O que não significa que à medida que nós evoluirmos, nós não poderemos e não vamos efetivamente compreender melhor. Então, de fato, essa concepção temporal de começo e fim para a criação divina não funciona desse modo. E daí nós compreendemos como ele possa ser eterno, tenha sempre existido. Apenas um detalhamento que eu acho que é importante de considerar, não é pelo fato de nós não conseguirmos compreender racionalmente como pode isso ser, que não seja, porque tudo demonstra esse Criador, essa eternidade do Criador e, sobretudo, não significa que porque nós não compreendamos esse aspecto, nós devamos esquecer esse conceito, porque na realidade há muitos outros aspectos que nós já conseguimos compreender. Há um outro atributo também que muitas pessoas não conseguem compreender, que é o fato de Deus ser soberanamente justo e bom, quando nós vemos tantas dificuldades, tantas diferenças no mundo. Como entender isto, Ana? Como parte de um processo educativo da criatura humana. É bastante curioso como na história da nossa humanidade, às vezes até nas nossas próprias histórias individualmente, em virtude de não entender um conceito, a gente passa a olhar para o mundo e achar que o mundo está contradizendo aquele conceito, quando na realidade é só um ponto de vista equivocado que nós lançamos. Quando a gente observa, por exemplo, e aí o Espiritismo terá uma grande contribuição a nos dar na compreensão também deste atributo, nós vamos observar a justiça das aflições, quando nós vamos observar a lei da reencarnação, nós vamos então compreender que o nosso planeta é um planeta onde há espíritos em provas e expiações, vivenciando circunstâncias que foram criadas por eles mesmos ou por nós mesmos em passadas experiências reencarnatórias, e que são ali colocados nessa escola com as consequências daquilo que fizeram para poder refazer. É como se eu estivesse destruído um jardim e fosse convocado a reconstruí-lo. Quem viu todo o processo vai compreender a justiça. Bem, é justo para aquele aluno que ele faça o processo da reconstrução para se sentir mais merecido de efetivamente pertencer àquela comunidade, para devolver aquilo que ele tirou. Mas quem chega e vê unicamente um aluno ali sozinho, consertando aquele jardim todo, vai achar que foi injusto. Então, essa possibilidade que a divindade nos dá de oferecer novas reencarnações, às vezes em circunstâncias aparentemente difíceis, mas só aparentemente, porque são situações que permitem a compreensão para a felicidade futura. Então, somente a reencarnação consegue nos esclarecer, né, essa questão da justiça divina. Sem dúvida nenhuma, e é fundamental, porque quantas pessoas sofrem, especialmente por desconhecer, por achar que foram abandonados por Deus, que estão sendo injustiçados, quando é exatamente o contrário. Existe uma amiga muito querida que costuma dizer que o desafio é um elogio de Deus, porque é uma maneira dele nos dizer que nós estamos em condições de vivenciar aquela prova ou aquela expiação. Exatamente. Muito interessante. Há muitas pessoas que acreditam que pensar sobre Deus é desnecessário, considerando que não podemos entendê-lo, né? Esse raciocínio faz sentido, Ana?
me parece que seria interessante observar um outro raciocínio, quem sabe até o que a gente vinha conversando até o momento. Vejamos quantas coisas nós sabemos sobre Deus. Quantas informações nós temos e que facilitam a nossa vida. Só a certeza de que Ele é justo, de que Ele é bom, que está sempre conosco. Então, na realidade, se Deus não desejasse que nós pensássemos sobre Ele, não nos teria dado a competência intelectual para tanto, para questionar. Então, pensar sobre Deus é fundamental. Porque se é verdade que a gente não compreende algumas coisas, por exemplo, a essência íntima do Criador, há muitas outras que a gente compreende e que podem facilitar muito a nossa vida, podem nos tornar muito mais saudáveis na vida prática. Então, se Deus nos deu a possibilidade de pensar nele, e esse é um atributo do ser humano, né, a capacidade de pensar sobre Deus, é porque é uma questão fundamental na vida. Leon Denis vai expressar numa das suas obras, esse que é um grande divulgador do Espiritismo, vai expressar exatamente isso, a necessidade da ideia de Deus, a necessidade de refletir sobre Deus, porque tudo provém dele. Então é fundamental que nós possamos pensar sobre esse conceito. Nós entendemos que a vida seria muito mais difícil se nós não acreditássemos em Deus, se nós não tivéssemos o conhecimento da vida futura, não é, Ana? Sem dúvida. Sem dúvida. Como que nós poderíamos, então, aproveitar esses conhecimentos que nós já temos sobre Deus? Refletindo sobre a consequência prática de sabermos tudo o que nós sabemos. Qual é a consequência prática de sabermos que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas? Então, ocuparmos um tempo das nossas vidas nos fazendo esse questionamento. Bem, se eu sei que Deus é isso, o que é que muda na minha vida? Qual é a consequência para mim? Por uma questão assim de oportunidade, nos ocorre, por exemplo, o fato de que se é a inteligência suprema, ele não erra. E se ele não erra, ele não haverá de ter errado só conosco. Então nós estamos colocados na circunstância ideal de aprendizado. É uma questão de nós buscarmos compreender como aprender. Então a família adequada, na circunstância social, no momento social, nós vivemos um momento bastante desafiador, não é à toa que nós estamos, não houve um erro nisso. Uma outra concepção muito presente, especialmente na atualidade, é com relação ao valor da vida, por exemplo. Se ele é a inteligência suprema, se ele é a causa primária, se foi ele que criou a vida, só ele tem o direito de tirá-la. Só ele sabe o momento de dar a vida e o momento de retirar a vida. Então aí nós vamos encontrar, por exemplo, as gestações indesejadas. Bem, se ali há uma vida em desenvolvimento, o que é que justificaria o aborto? Nada. Porque aquela vida não foi criada pelo seu pai, pela sua mãe, digo em relação à criança, ao feto em formação. É uma vida que provém de um ente maior, um ente superior. Então, naturalmente, se eu realizar o ato do aborto, eu estou me equivocando. Porque eu estou me colocando como aquele que dita a vida, mas eu não sou o autor da vida. Assim também com relação, por exemplo, à eutanásia. Bem, qual é o autor da vida? É Deus. Efetivamente, é o único ser capaz de compreender em que momento deve se findar. Em que momento aquele espírito ali encarnado num corpo em circunstâncias difíceis, que momento ele deve voltar ao mundo espiritual? Todo julgamento nosso seria equivocado, seria parcial. E assim também nos crimes contra a nossa própria vida, o suicídio. Efetivamente, se eu não sou o autor da vida, eu não sou o autor nem da minha própria vida. Então, eu devo servir a Deus me colocando à disposição da vida. É um exercício muito difícil, Dona Ivone, especialmente para aqueles de nós mais orgulhosos. Mas não existe alegria maior do que nós podermos fazer o exercício de submissão a esse que é muito superior a nós e que jamais nos abandonará.
E isso vai facilitar muito a vida da gente, né? Porque nós desenvolvemos essa fé, essa confiança que nós tanto precisamos ante as dificuldades que surgem em nossa vida. Exato. O Espírito Joana de Ângeles tem duas propostas muito interessantes: a gratidão à vida e o entrega-te a Deus. Como entrega-te a Deus? Não é um entrega-te a Deus dogmático, é justamente o entrega-te a Deus. Eu reconheço este Criador como uma inteligência que não se equivoca, então eu posso me entregar, eu posso servir, eu posso orar. Daí a lei de adoração, a possibilidade de estarmos em contato com esse que é o autor de todos nós. E aí nós temos fortaleza para prosseguir. Sem dúvida. Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua participação. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Lembramos que este e outros programas podem ser vistos através do site amemmaringá.com.br e também pela FEB TV. Muito obrigada a todos e até o próximo programa.